capítulo fala-nos sobre a seguinte mensagem: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar os seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. De balde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Este texto discute então a importância da educação no lar e o papel fundamental que os pais têm na formação do caráter dos filhos. Assim, hoje vamos refletir sobre a importância da educação no lar, a educação baseada na liberdade dos instintos, sim ou não, a importância do papel dos pais, as tarefas domésticas, a substituição da educação no lar e a imitação dos pais pelos filhos. E começamos, então, por perceber que a educação no lar é, então, fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. Desde cedo, o ambiente doméstico é o primeiro contacto que os filhos têm com valores, princípios e comportamentos que moldarão as suas vidas futuras. Esse ambiente é crucial para a formação do caráter, da moral e das habilidades sociais. É no lar que se ensinam as primeiras lições de respeito, responsabilidade, empatia e amor ao próximo. Quando os pais assumem essa responsabilidade, a responsabilidade de serem pais, com dedicação e amor, estão criando um ambiente seguro e propício para o crescimento saudável dos seus filhos. Portanto, é essencial que vivam os valores que desejam transmitir, demonstrando na prática aquilo que ensinam com palavras, porque é no exemplo que está o verdadeiro ensinamento. Assim, a coerência entre o discurso e a ação, ou seja, entre as palavras e a prática, os comportamentos, é desta forma que se vai fortalecer a confiança e o aprendizado dos filhos, ou seja, quando tudo faz sentido, aquilo que se diz e aquilo que se faz. É no lar que se aprende o significado mais profundo da vida, da espiritualidade e como lidar com desafios e frustrações. A educação no lar torna-se crucial, como já dissemos, porque é um alicerce contra as influências negativas e uma preparação para que os filhos se tornem cidadãos responsáveis e éticos. É no lar, ou seja, em casa, que os pais assumem esse papel de amor com responsabilidade, garantindo que os seus filhos crescem num ambiente que promove o bem, a justiça e a fé. Assim, a educação deve ser baseada na liberdade de instintos? Na sociedade atual, há uma tendência crescente de promover a liberdade plena dos instintos humanos, muitas vezes à custa de valores e princípios morais sólidos. E, na realidade,
A liberdade dos instintos é uma parte natural do ser humano. Mas essa abordagem, de uma educação baseada nessa liberdade, que preza pela satisfação imediata dos desejos e impulsos, pode parecer atraente, mas traz consigo riscos consideráveis para o desenvolvimento saudável dos indivíduos e da coletividade. Isto porque nós não podemos seguir sempre e fazer sempre aquilo que temos como instinto, porque, apesar de sermos dotados de livre-arbítrio, sabemos que, conforme semearmos, assim vamos colher. Então, a educação tradicional, especialmente no contexto do lar, sempre enfatizou a importância de moldar o caráter e a moral desde cedo. Este tipo de educação valoriza assim a disciplina, o respeito, a responsabilidade e a empatia. Quando esses ensinamentos são negligenciados em favor dessa liberdade de instintos, uma liberdade desenfreada, corre-se o risco de criar indivíduos incapazes de lidar com frustrações, de respeitar o próximo e de viver em harmonia social. Pois quem é educado sem regras e sem disciplina vai encontrar-se com dificuldades a viver em sociedade, porque a nossa sociedade baseia-se no cumprimento de um conjunto de regras. Então, é esta educação no lar que vai permitir que as crianças tenham, então, essa liberdade de instintos, mas com valores e princípios sólidos. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de escolher o bem e agir com responsabilidade. Uma educação que apenas exalta a liberdade dos instintos pode levar à desordem e ao caos, pois os instintos humanos, sem controle, tendem a buscar o prazer imediato e podem desconsiderar as consequências a longo prazo. Os pais têm, então, um papel fundamental nesse equilíbrio. Eles são os primeiros a ensinar os filhos que a liberdade deve ser exercida, sempre com responsabilidade. Ao estabelecer-se limites claros e justos, e ao dar esse exemplo de autocontrole e respeito pelos outros, os pais ajudam assim a criar um ambiente onde a verdadeira liberdade pode florescer. E isto não significa reprimir os instintos, mas sim, de alguma forma, direcioná-los de maneira a que contribuam para o bem-estar coletivo e pessoal. Então, os pais definitivamente desempenham um papel fundamental na formação deste caráter e desta moral, assim como todos os educadores. Desde os primeiros anos de vida, efetivamente, os pais são os principais influenciadores, ou seja, os mentores, e ajudam no desenvolvimento dos seus filhos. Ensinam as primeiras lições de respeito, responsabilidade, empatia, e esse aprendizado inicial é muito importante, porque estabelece a base sobre a qual os filhos construirão, assim, uma base sólida, onde os seus comportamentos e atitudes futuras vão ter, efetivamente, bases sólidas. Os pais têm essa responsabilidade de criar um ambiente doméstico que seja justo e seguro para todos. Isto significa estabelecer as regras, oferecer amor e apoio e promover um senso de segurança, tanto emocional como física. Um ambiente assim vai permitir que as crianças cresçam com confiança, desenvolvam esse sentimento de responsabilidade e, acima de tudo, respeito pelos outros. As crianças aprendem observando os comportamentos e as atitudes dos pais e também dos outros educadores. Então é essencial que sejamos exemplos vivos dos valores e dos princípios que desejamos transmitir. A coerência, como disse há pouco, entre o que se diz e o que se faz é fundamental para que haja confiança e respeito. Quando os pais vivem de acordo com os valores que ensinam, eles vão reforçar essas lições de maneira poderosa e duradoura. A tarefa de educar não é apenas uma responsabilidade terrena, mas também uma cooperação com os valores divinos. Na realidade, somos co-criadores com Deus. E existe sim uma parceria com os valores divinos e é desta forma que se devem preparar as crianças para serem cidadãos éticos e compassivos no mundo. Assim, educar é um ato de amor e dedicação
que reflete a paternidade também divina. Os pais são chamados a guiar os seus filhos com sabedoria e amor, ajudando-os a compreender e a abraçar esses valores superiores. Então, educar os filhos não deve ser visto como uma oportunidade para prazeres improdutivos, mas como um compromisso sério e contínuo. Na realidade, é uma grande responsabilidade. Os pais que buscam equilibrar a vida familiar com a busca por prazeres imediatos podem falhar em fornecer a orientação necessária. A verdadeira recompensa da paternidade está no sucesso e na realização dos filhos, que são moldados por um ambiente de amor, disciplina e orientação. Então, neste contexto, as tarefas domésticas têm uma grande importância, porque a realização das tarefas domésticas envolve a cooperação entre os membros da família. Desde uma idade jovem, as crianças podem aprender a importância do trabalho em equipa, da responsabilidade compartilhada e do cumprimento de deveres. E se efetivamente moramos todos num mesmo lar, todos devemos contribuir para o seu bem-estar, para o seu bom funcionamento. Estas atividades não contribuem apenas para o funcionamento eficiente do lar, mas ajudam a promover esse ambiente de colaboração e de apoio mútuo, porque precisamos sempre uns dos outros. Assim, a execução das tarefas domésticas ensina valores como responsabilidade, mais uma vez, compromisso e disciplina. Já dizia o nosso mentor, Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Quando as crianças aprendem desde cedo a contribuir para o bem-estar da família, desenvolvem um senso de pertença, ou seja, sentem-se parte integrante. E, claro, o respeito pelos espaços compartilhados, porque na realidade é um espaço comum a todos. Além disso, entender a importância do trabalho árduo e da dedicação no contexto familiar vai preparar os jovens para enfrentar os desafios futuros, com resiliência e determinação. Portanto, não se resume apenas às atividades práticas de manter a casa organizada e funcional, mas também engloba o desenvolvimento de valores e hábitos que se vão criando para o futuro e que são essenciais para a vida. É importante reconhecer que estas tarefas não devem ser vistas apenas como uma obrigação, mas como uma oportunidade, tanto para crescimento pessoal como coletivo. Quando são realizadas com amor e dedicação, essas atividades contribuem para o fortalecimento dos laços familiares e para a promoção de um ambiente harmonioso. Evitar o desperdício de tempo em prazeres sem propósito e investir na construção de um lar sólido e acolhedor são essenciais para o bem-estar e felicidade da família. E assim se cultivar um ambiente onde todos podem crescer e prosperar juntos, que esse é o grande desafio. E deve, então, a educação no lar ser substituída? Desde muitos anos, e tradicionalmente, o lar tem sido reconhecido como um ambiente primordial para a formação deste caráter de um ser que estamos a criar. E o lar, a nossa casa, oferece uma base estável. Acaba por ser o nosso porto seguro. Uma base estável e íntima, onde os valores familiares são transmitidos de geração em geração, onde se passam conhecimentos, onde se passam sentimentos. Os pais, como primeiros educadores, têm a oportunidade única de modelar os comportamentos, as atitudes que influenciam profundamente o desenvolvimento dos seus filhos. A substituição da educação no lar por influências externas, como algumas metodologias das escolas, os mídia e outros ambientes sociais, pode resultar numa diluição desses valores familiares. Isto pode levar ao enfraquecimento da coesão familiar e à perda de uma base sólida para a formação moral e ética das crianças. Quando essa educação é substituída por outros meios que não têm o mesmo compromisso com os valores familiares, pode ocorrer uma lacuna na formação do caráter da criança.
porque efetivamente ela vai perder esse aprendizado desses sentimentos, principalmente de amor. E isto pode resultar numa falta de direção moral, na dificuldade em tomar decisões éticas e responsáveis. Como dissemos, os pais, como mentores e guia na vida dos seus filhos, têm um papel fundamental. Têm a responsabilidade de proteger, orientar e preparar os filhos para os desafios do mundo exterior. Isso não significa isolar as crianças de outras influências educacionais, mas sim garantir que os valores familiares essenciais são preservados e reservados. A colaboração entre pais, escolas e comunidades pode ajudar a criar um ambiente de aprendizado rico e diversificado, ao mesmo tempo em que protege e nutre esses valores fundamentais. Ou seja, a educação no lar e a educação na escola complementa-se, assim como todas as outras atividades em que possamos, de alguma forma, ter este papel de educar. E as nossas crianças são observadoras atentas e absorvem os comportamentos dos pais, mesmo que esses não estejam conscientes disso. A maneira como os pais lidam com os conflitos, expressam emoções e interagem com os outros serve como um modelo de referência para a própria criança. Se os pais demonstrarem respeito, empatia e integridade, é provável que os filhos adotem também essas mesmas qualidades, porque os filhos aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Instruções verbais podem ser eficazes, mas é o comportamento dos pais que realmente ensina. Assim nos diz esta imagem. Muito bonito o que você diz, mas eu fico com o que você faz. E, efetivamente, como eu dizia há pouco, o verdadeiro ensino é o exemplo. E esta imitação dos pais é um processo natural, inevitável, e que acontece. Todas as crianças, por norma, fazem este tipo de imitação. E então devemos ser conscientes das nossas ações, porque isso vai influenciar aqueles das quais somos educadores. Tentarmos ser o melhor exemplo possível para as nossas crianças. Se há uma discrepância entre o que os pais dizem e o que fazem, as crianças tendem a seguir o comportamento observado. Portanto, viver os valores que se deseja transmitir é essencial para uma educação eficaz. Quando os pais exibem comportamentos negativos, como os de respeito, a agressividade ou a falta de responsabilidade, os filhos podem internalizar e replicar esses comportamentos. E isto pode levar a problemas de comportamento e dificuldades nas relações sociais e emocionais. E muitas vezes, os maus comportamentos na escola são o reflexo disto mesmo. Porque as crianças são uma esponja e vão absorver tudo aquilo que nós vamos emitir energeticamente. E elas também captam. E da mesma forma, ou melhor, de uma forma diferente, vão reagir, muitas vezes de uma forma que nós não conseguimos entender. Para escapar deste ciclo de imitação dos comportamentos negativos, é fundamental que os pais compreendam a importância da sua missão e se inspirem em valores elevados. A perspectiva de paternidade divina, onde os pais se veem como colaboradores com Deus na educação dos filhos, pode proporcionar uma base sólida de amor, disciplina e orientação moral. Assim, e novamente pegando na frase que deu origem a este capítulo, vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, esta declaração serve como aviso, como uma orientação para todos, em especial para os pais, mas para todos nós. Ressalta a importância do exemplo que damos e de como as nossas ações vão influenciar profundamente. Então, ouvir a palavra do Cristo e guardar a sua declaração como advertência é fundamental. A influência que exercemos sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, é imensa e com essa influência vem uma grande responsabilidade. Devemos nos esforçar para ser exemplos dignos de serem seguidos, vivendo de acordo com os princípios de amor, justiça e verdade que Jesus nos ensinou. Ao vivermos com integridade e amor, guiados por esses ensinamentos do Cristo,
podemos assegurar que estamos a preparar para os nossos filhos uma vida de virtude e retidão. Então, que possamos fazer o nosso melhor e sermos um exemplo, sempre. Obrigada pela vossa atenção.